Vamos lá, eu vou retomar uma série de sermões agora. Eu vou seguir o Sermão da Montanha. Faz muitos anos que eu não trabalho o Sermão da Montanha, então vou seguir Mateus, mas hoje eu vou no preâmbulo, Mateus capítulo 4, a partir do verso 12. Mateus capítulo 4, a partir do verso 12, é aquilo que precede, de certa forma, o Sermão da Montanha. O Evangelho de Mateus, ele tem um propósito, que é demonstrar aos judeus Jesus Cristo como o cumprimento das profecias antigas do envio do Messias. Então, a primeira ideia a ser apreendida, compreendida do Evangelho de Mateus, é que Jesus é o Messias esperado pelos judeus. Jesus veio para os seus, como está lá em João. Ele veio para os seus. Só que João foi escrito muitos anos depois, e ele escreve, e os seus não o receberam. Mas Mateus é escrito para a comunidade de judeus que creu. Os leitores do Evangelho de Mateus são majoritariamente judeus, que creram em Jesus. Então é verdade, muitos judeus não receberam Jesus durante seu ministério e mesmo depois eles se tornaram, em certas circunstâncias, perseguidores dos cristãos. Mas muitos também creram, muitos, milhares. Então, o Evangelho de Mateus possivelmente seja escrito para uma comunidade que vivia na Síria. Eram judeus que haviam se dispersado de Jerusalém, estavam vivendo ao norte, e é muito provável que tenhamos uma comunidade em Antioquia da Síria. E é lá que vai nascer essa tradição a respeito da vida e obra de Jesus, e vai se transformar num texto aquilo que nós conhecemos como o Evangelho de Mateus. Então, o público-alvo, os leitores do Evangelho de Mateus eram judeus. E para eles era importante compreenderem que Jesus era o Messias. É por isso que o batismo de Jesus é descrito com uma sofisticação em Mateus, dizendo que João Batista fala para ele, sou eu que deveria ter sido batizado por ele. Isso só está no Evangelho de Mateus. É João Batista dizendo, eu deveria ser batizado por ele, mas ele insistiu em que eu o batizasse. É como se Mateus estivesse dizendo, Jesus é maior do que os profetas. Mas ele cumpriu toda a justiça. Então é interessante essa. E depois a tentação de Jesus, também é descrita em Mateus e em Lucas. Não é? A tentação de Jesus também é importante para validar o seu ministério logo no início. Jesus vai e fica 40 dias no deserto, como Moisés que esteve 40 dias no alto da montanha. Moisés esteve na presença de Deus e recebeu as revelações. Jesus também esteve no deserto, se preparando, orando, mas por fim ele enfrenta a tentação, não é? E vence o tentador. Moisés cumpriu lá a sua missão, tirar o povo do Egito, e Jesus vai começar a sua missão. Então, se Moisés esteve no alto do monte e depois teve toda a peregrinação com Israel no deserto, Jesus passa os seus dias no deserto e depois vai começar a sua peregrinação. É aí que o texto já me interessa. Capítulo 4, verso 12. Ao ouvir que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, na região de Zebulon e Naftali. É interessante. Bom, deixa o texto falar. Isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito por meio do profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios.
O povo que vivia em trevas viu grande luz, e os que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. E eles lançavam redes ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhes disse: venham comigo e eu farei pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o irmão dele. Eles estavam no barco, em companhia de seu pai, consertando as redes. E Jesus os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixaram o barco e seu pai e seguiram a Jesus. Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos. E ele os curou. E da Galileia, de Decápolis, das 10 cidades, de Jerusalém, da Judéia e do outro lado do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Amém. O ministério de Jesus começa validado, portanto, por João Batista. O ministério de Jesus começa com a manifestação do Espírito Santo descendo sobre ele no batismo no Jordão, e a voz que fala do céu: este é o meu filho. Jesus ouviu a voz. No outro evangelho é João Batista que ouve a voz, não é? Então esse testemunho foi dado a Jesus, esse testemunho foi dado ao profeta reconhecido já desde então, João Batista, de modo que os céus atestam que Jesus é o Messias. Depois, o diabo tenta Jesus. A tentação é interessante, porque é uma forma de validação também. Uma resistência àquele que vem em nome do Senhor. E Jesus começa o seu trabalho. Qual é o trabalho de Jesus? O texto fala que ele ensinava nas sinagogas, pregava o evangelho e curava todo tipo de doença e enfermidade entre o povo. Então Jesus passa a ser um peregrino. Ele anda pelas vilas e pelas aldeias naquela região da Galileia. A região da Galileia é uma região empobrecida. Havia uma grande cidade naquela região, mas nunca, pelo menos os evangelhos não registram Jesus presente na grande cidade da Galileia. Jesus viveu nas vilas e nas aldeias menores. E aqui no evangelho de Mateus é interessante que ele escolhe sair da sua cidade, onde ele foi criado, Nazaré. Segundo Lucas, Jesus nasceu em Belém da Judéia, na cidade de Davi, mas foi criado em Nazaré. Por isso, os cristãos eram chamados pelos judeus de nazarenos, os nazarenos. Inclusive, na cruz de Jesus, Pilatos mandou escrever a placa: Jesus, Nazareno, Rei dos Judeus. Então, Jesus de Nazaré, o Rei dos Judeus. Então, o movimento de Jesus foi conhecido como o movimento dos nazarenos. Mas ele escolheu deixar Nazaré e morar em Cafarnaum. Por quê? Os evangelhos vão nos dar algumas indicações. A primeira coisa é porque o profeta em casa não tem honra. Se a gente ler um pouco mais adiante, a gente vai perceber que em Nazaré Jesus não conseguiu fazer muitos milagres, senão algumas curas impondo as mãos. Por quê? Porque as pessoas de Nazaré diziam assim: ele não é o filho da Dona Maria? Ele não é o
carpinteiro, ou o filho do carpinteiro, porque José era carpinteiro, Jesus trabalhou na carpintaria com seu pai. Então, para muitas pessoas em Nazaré, Jesus era quem? O carpinteiro, ou o filho do carpinteiro, filho da Dona Maria, do seu Zé. E como é que agora ele aparece aqui como um rabino? Como é que ele vem nos ensinar agora como se ele fosse um mestre da lei? Como ele se apresenta a nós como se fosse um profeta, tal qual João Batista? Era estranho para quem viu Jesus crescer na cidade, para quem conviveu com ele, vê-lo de repente numa outra função. Então o profeta em casa não tem honra. Isso se aplica para Jesus e se aplica para todos nós. É por isso que às vezes quando a gente fala lá em casa, as pessoas aqui não, não funciona, não é? É interessante essas coisas, não é? Há uma outra frase de Jesus, né? Médico, cura-te a ti mesmo. Uma coisa assim, é engraçado, né? Se médico fosse bom, eles não ficavam doentes, né? Mas até os médicos ficam doentes também, não é verdade? Então não tem como resolver todos os problemas do mundo, nem mesmo os nossos. O nosso conhecimento de alguma área nem sempre resolve os nossos problemas. Outra frase comum, casa de ferreiro, espeto de pau, não é? Ou seja, em casa, aquilo que a gente é profissional na casa dos outros, na casa da gente, às vezes a gente improvisa uma solução rápida, né? Faz o tal do provisório, não é? Que fica definitivo. Então, essas coisas são comuns. E Jesus optou por não estar em Nazaré, porque Nazaré era um terreno mais difícil para ele. Ele foi quase morto em Nazaré. Em dado momento, eles o cercaram e tensionavam lançá-lo de um lugar alto, de um precipício. Bom, não pense num nada assim tão alto, né? Lá não é, a região não é bem assim, né? Mas conspiraram contra Jesus para matá-lo. E Jesus então passa pelo meio deles e vai embora, porque em Nazaré ele foi rejeitado. Ele vai morar em Cafarnaum. Mas por que Cafarnaum? O texto diz que Cafarnaum ficava à beira-mar, na região de Zebulon e Naftali. Ele escolheu uma cidade que estava estrategicamente profetizada. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu a grande luz, e os que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Ou seja, Jesus foi para Cafarnaum intencionalmente, para cumprir essa profecia. Eu sei que às vezes a gente fica pensando, né? A profecia determinou ou previu onde Jesus começaria seu ministério. Mas você já pensou no contrário? Jesus, conhecendo a profecia, entendeu que é aqui que eu devo começar o meu trabalho. Esse é o dilema da profecia hoje, não é? É mais ou menos quando alguém assim, olha, vou profetizar na sua vida que você vai comprar um carro novo. Ok. Se a pessoa profetizou que você vai comprar um carro novo, o que é que você começa a fazer? Procurar anúncio de carro. Aí você vai numa concessionária. Aí você vai lá, faz um financiamento. Fala, irmãos, bem que a profecia falou, comprei um carro novo. O que é causa, o que é consequência? Você não sabe dizer, não é? Às vezes você só teve aquela ideia porque alguém disse que você ia fazer, você foi lá e fez. Vocês estão entendendo o exemplo que eu estou dando? Então, às vezes, a gente constrói aquilo porque alguém profetizou. Agora, eu acho muito mais legal quando alguém profetiza e você não faz nada e a coisa acontece. Aí, se alguém profetiza assim, estou vendo que você vai ganhar um carro novo. Aí, beleza. Aí você, de repente, ganha um carro novo. Você já viu isso acontecer? Eu também não. Nunca vi também não. Isso aí é só no mundo dos sonhos mesmo. Mas bora lá. Então, Jesus foi para lá porque estava profetizado ou porque conhecia a profecia e Jesus sabia
que já havia uma luz, já havia uma decisão, já havia uma escolha. Deus já havia falado anteriormente pelo profeta que na região de Zebulon e Naftali, ali haveria uma luz que brilharia. O evangelho começaria ali. Lembra do que eu falei outro dia? Jesus é a luz, ele veio como luz e nós agora somos luz. Então Jesus veio para cumprir a profecia. Caminho do mar, além do Jordão, o povo que vivia nas trevas viu a grande luz. Então Jesus decide ir para Cafarnaum e lá começar o seu trabalho. Por quê? Porque não é a terra dele. Na terra dele, Nazaré, ia ser mais complicado. Ele não era honrado em Nazaré. Lá ele era o carpinteiro. Em Cafarnaum é uma nova história. É um novo começo. É uma nova oportunidade. E Cafarnaum está estrategicamente localizado onde foi profetizado que a luz brilharia. É lá que ele começa o seu ministério. Jesus sabe o que tem que fazer. Jesus tem um projeto de vida. Jesus tem uma missão. E então ele começa o seu trabalho, primeiro arregimentando pessoas. Caminhando junto ao mar, ele viu 2 irmãos, Simão e André. Depois viu mais 2 irmãos, Tiago e João, e os convidou para segui-lo. O primeiro trabalho de Jesus é angariar seguidores, fazer discípulos. Por quê? Porque Jesus tem consciência do que ele vai fazer e tem consciência de quanto tempo ele tem para fazer. Jesus teve um ministério curto, se pensarmos 3 anos e meio, 4 no máximo, mas não chega a isso. A gente faz as contas por causa das festas judaicas que Jesus participou. Quantas vezes Jesus subiu para a Páscoa em Jerusalém? Você tem que ficar fazendo as contas nos evangelhos. É por isso que todo mundo chega a essa conta de 3 a 3 anos e meio. Jesus não foi tantas vezes assim a Jerusalém cumprindo o calendário. Então nós sabemos que essas poucas oportunidades de ir a Jerusalém, esse tempo curto de convivência com os discípulos, exigiu dele um tipo de convivência intensa. Jesus não poderia ter um relacionamento como nós temos aqui, nos encontrarmos 1 ou 2 vezes por semana. Jesus não poderia formar discípulos no estilo de vida que nós desenvolvemos hoje. Hoje nós falamos em fazer discípulos, em discipularmos uns aos outros, e discipulado é essencialmente convivência, sendo que nós não dispomos de muito tempo para a convivência. Hoje, quando se fala em discipulado, estamos falando talvez de uma dedicação de 2 horas por semana. Alguém se encontrar e compartilhar. Vamos nos encontrar, vamos almoçar juntos toda semana, pelo menos um dia da semana a gente almoça juntos, e a gente vai lá, se encontra num determinado restaurante, e a gente, enquanto come, entre uma garfada e outra, vai conversando, e é o encontro de 1 hora, e um outro dia à noite a gente se encontra, as famílias, e a gente compartilha, e a gente ora, e a gente fala. Hoje a gente fala em fazer discípulos gastando de 2, no máximo 3 horas por semana num relacionamento. Mas Jesus precisava deixar homens, e nessa época devemos pensar em homens, não é? Jesus está pensando aqui na sua comunidade de discípulos, numa sociedade patriarcal, no momento em que 12 eram os apóstolos, 12 eram os patriarcas, eram os profetas, eram majoritariamente homens. É assim mesmo, a cultura judaica é uma cultura patriarcal, o ambiente que Jesus viveu. Então ele prepara aqueles homens num regime de convivência intensa. Era necessário que eles deixassem a pesca para estar com Jesus. Porque Jesus tinha pouco tempo para deixar pessoas muito bem instruídas. É o tipo de dedicação que hoje a gente raramente pode ter.
não é verdade? Nós temos que nos dedicar à vida profissional, temos que ganhar o pão de cada dia, cada um de nós tem o seu trabalho, cada um de nós tem a sua vida familiar, cada um de nós tem a sua vida social. Hoje cobram tanta coisa da gente, que a gente teria que ter dias de 40 horas, né, para fazer tudo aquilo que dizem que a gente tem que fazer. Você tem que caminhar 1 hora por dia, você tem que dormir 8 horas por noite, você tem que trabalhar tantas horas, você precisa fazer tantas horas, você tem que ler, você tem que participar de cultura, você tem que assistir filme, você tem que conversar com pessoas, você tem que andar na natureza. Se você for fazer tudo que você precisa fazer todo dia, você vai, peraí, não dá. Se eu somar todas as coisas, não dá. Então a gente faz aquela escala, né? Eu caminho de segunda, quarta e sexta, vou na academia de terça e quinta, eu vejo o filme 1 vez por semana, eu converso com a minha mulher de vez em quando sobra um tempo, né? Eu vejo minha mãe. É assim, é a vida tão atabalhoada, a vida tão intensa, que a gente tem que fazer essas nossas recorta e cola, né? A nossa agenda fica muito agitada. E quando você percebe, a gente tem uma vida sobrecarregada. Não é? E é por isso que o Evangelho é renúncia para aqueles homens. Eu acho interessante quando os pregadores querem que todo mundo faça aquilo que Jesus pediu só para os discípulos. Gente, é interessante, né? Jesus falou para Pedro e para André, depois para Tiago e para João: deixem as redes e venham comigo, e eu farei de vocês pescadores de homens. Mas Jesus não fez isso com todas as pessoas. Então essa ideia da renúncia, esse texto que vai aparecer lá em Lucas, alguém disse para Jesus: mestre, eu quero te seguir. E aí Jesus fala: olha, as aves têm ninho, as raposas têm seus covis, mas eu não tenho onde repousar a cabeça. Eu não sei onde eu vou estar amanhã. Eu não sei onde eu vou dormir amanhã. Você quer me seguir? A pessoa se ofereceu para Jesus. Para outro ele disse: segue-me. E aí a pessoa fala: mestre, deixa primeiro eu sepultar meu pai. O que ele está dizendo? Eu cuido do meu pai, Senhor. Meu pai é idoso, eu não posso deixá-lo agora. Eu tenho que ir depois. Você pode esperar? Aí Jesus fala: não, deixe que os mortos sepultem os mortos. Quanto a você, vem e segue-me. Então aquela pessoa foi convidada para seguir Jesus, mas ele, agora não, Jesus, tenho que ficar com meu pai. Então, nem todo mundo era convidado para seguir Jesus. E nem todo mundo que se oferecia, Jesus aceitava. Porque esse estilo de vida, vamos chamar de vida consagrada, em dado momento Jesus vai falar Pedro vai falar para Jesus: mestre, nós deixamos tudo para te seguir. O que será de nós que deixamos tudo? Os discípulos é uma comunidade pequena. Fala de 12 homens, mas eram mais que 12. Não é? 12 é um número meio simbólico. Havia as mulheres também. Essa comunidade que andava com Jesus era um grupo pequeno. Gente que deixou tudo para estar com Jesus. Mas havia outros que também seguiam a Jesus, ou se relacionavam com Jesus sem deixar tudo. Vamos pensar em Marta, Maria e Lázaro, por exemplo. Jesus é que ia à casa deles. Não é verdade? Jesus gostava de ir à casa da família de Betânia. Mas eles não deixaram tudo para seguir a Jesus. E Jesus não queria que todo mundo deixasse tudo. Jesus se valeu da casa de Zaqueu. Jesus se valeu da casa de Simão, o leproso. Jesus ficava hospedado em diferentes lugares. Ele não tirava todo mundo de casa. Ao contrário, ele ia na casa de muita gente. Muita gente tinha o seu campo, tinha o seu trabalho, tinha o seu comércio. Lucas capítulo 8 fala das mulheres de posses que contribuíam para o sustento de Jesus e de seus discípulos. Então a comunidade que andava com Jesus, tendo deixado tudo, era um número pequeno. E havia um grande número de outras pessoas que davam suporte para esse movimento de Jesus, esse movimento dos nazarenos. E é assim que a coisa vai caminhando. O ensino vai acontecendo,
O evangelho vai sendo pregado e as curas vão acontecendo. Conforme lemos, esse ministério chama-se peripatético, esse é um termo grego, né? Aquele ministério ambulante de Jesus. Ele não tinha uma cidade sede para que as pessoas fossem até lá. Não é como o Vaticano hoje, não é? Hoje se fala, quem vai a Roma tem que ver o Papa. Então aquela ideia, a sede, a Santa Sé, está aqui e as pessoas aqui vão lá. Ou como as peregrinações que os evangélicos fazem em Jerusalém. Não é? Os evangélicos hoje amam fazer caravana para ir lá em Jerusalém. Para achar que estão vendo os lugares mesmo onde aconteceram as coisas. Tudo bem, você vai estar perto, mais perto do que nós que estamos aqui. Mas o turismo religioso faz isso, né? Que as pessoas vão até lá. Tudo bem, Jesus era diferente. As pessoas vinham a ele, mas tinham que saber onde é que ele está. Onde é que está Jesus? Para onde ele foi? Eu gosto daquela situação de Jairo, não é? Com a filha morta em casa. Ou a filha à morte, depende do evangelho que você lê. E ele vai procurar Jesus, mas Jesus tinha saído. E aí Jesus chega de barco. Na hora que ele precisa, Jesus chega. Era um desafio. A mulher cirofenícia, a menina, a filha endemoninhada em casa. E Jesus passa na região dela. Ela não perdeu a chance, foi atrás de Jesus até que Jesus lhe deu uma palavra de bênção. O cego Bartimeu, Jesus passando ali por Jericó, ele viu o barulho. Quem é que é? É Jesus de Nazaré. Opa, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então as pessoas tinham que descobrir onde estava Jesus para serem curadas por ele. E onde se sabia, Jesus está aqui, para lá afluíam as multidões. E é interessante que lá é uma região pequena, né, gente? Nós temos que pensar do tamanho aqui do Distrito Federal. O pessoal fazia muita caminhada a pé. Justo hoje foi falar de caminhada, né? Então é assim, esse pessoal que anda a pé, naquela época se andava muito a pé. Era o único jeito mesmo de transporte. As pernas. Cavalo era luxo para poucos. Só quem era rico. E olha lá. O pessoal viajava a pé mesmo. E era assim, a 15 quilômetros, 10 quilômetros, 20 quilômetros. São caminhadas de meio-dia. Mas se você está doente, o seu filho está doente, e você precisa ir, você vai atrás. Então as pessoas iam atrás de Jesus. E os milagres, as libertações, o poder que operava por meio de Jesus, fazia com que sua fama aumentasse, mais gente vinha, e ao mesmo tempo mais gente ouvia o Evangelho. Então, a comunidade de Jesus nasce nesse misto de ensino e poder. Ensino e poder. Ensino e poder. O ensino é a essência. O que Jesus mais veio fazer é comunicar o Evangelho do Reino. A preocupação de Jesus é dizer, o reino de Deus é chegado. A preocupação de Jesus é as pessoas crerem, arrependam-se dos seus pecados e recebam a graça de Deus. A preocupação de Jesus é realmente motivar as pessoas a uma vida que as aproxime de Deus. A preocupação de Jesus é as pessoas compreenderem que Deus está em Cristo reconciliando consigo a humanidade. A preocupação de Jesus é convencer as pessoas a um novo modelo de vida que é de acordo com a vontade de Deus. É isso que ele chamou de reino de Deus. Essa é a preocupação de Jesus. Mas esse objetivo final só pode ser compreendido se as pessoas também virem que Deus está com ele. Então, pensa nos profetas da antiga aliança. Elias e os profetas de Baal. Quem está falando a verdade?
Quem é o Deus verdadeiro? Aquele que mandou o fogo do céu. Eliseu, o profeta que fez muitos sinais. O profeta que mais fez sinais, talvez tenha sido Eliseu. Temos dois, Eliseu e Moisés. Moisés também era um cara fora da curva, né? Mas pensemos em Eliseu. Eliseu fez alguns sinais. Ressuscitou um menino morto, assim como Elias. Eliseu, um dia lá em Jericó, a água era imprópria. As pessoas adoeciam por causa da água. Ele foi lá, fez uma mandinga lá na água de Jericó e ficou boa. Um dia estavam fazendo lá uma comida, colocaram uma planta venenosa na comida, alguém passou mal, mas era uma época de fome, não dá para jogar comida fora. E aí Eliseu fez lá outra coisa lá e a comida ficou própria, né? Então, um profeta dos milagres. Tem um episódio também interessante. Eles resolveram construir uma casa, alguém pegou um machado emprestado, enquanto estava usando o machado, o ferro caiu lá na água. E aí a pessoa, o machado era emprestado. Eliseu joga um pedaço de pau na água e o ferro flutua. Se você não crê, problema seu. Eu acredito nos milagres que estão na Bíblia. Eu creio. E o ferro flutuou. Rapaz, é por isso que se dizia que Eliseu era o quê? Um homem de Deus. Um homem de Deus. Por quê? Porque ele fazia coisas que ninguém mais fazia. Moisés está diante do mar, toca o cajado e o mar se abre. Oxe, o que é isso, né? Então assim, homem de Deus. Jesus é a mesma coisa. Jesus vem com uma mensagem, mas espera aí, como é que eu sei que isso que ele está falando vem de Deus? Como é que eu posso crer que esse aí de fato é o Messias? Que sinal? Lá em João tem essa pergunta: que sinal você nos dá? E Jesus fala: olha as obras que eu faço. O recado de Jesus para João Batista: os cegos vêm, os surdos ouvem, os coxos são curados, e o evangelho é pregado aos pobres. Então os sinais eram evidência de que Jesus é verdadeiramente o cumprimento das profecias. Então, palavras sem poder não convence. Por outro lado, poder sem palavra talvez também não venha de Deus, né? Jesus previu de falsos sinais que enganariam até os escolhidos. Então a gente tem que ter cuidado. Além da falsificação dos sinais, pode ter a falsificação da palavra. Então a gente precisa ter o poder verdadeiro de Deus e a palavra verdadeira de Deus. É isso que a gente deve buscar. O poder de Deus, o legítimo poder de Deus, os sinais que sejam feitos por Deus e para a glória de Deus, mas também a palavra que proceda da boca de Deus. E aí o Evangelho cumpre a sua missão. Então Jesus, ao chamar os 4 pescadores, depois a gente sabe que outros vão se juntar a eles, Jesus está, por meio de palavra e de poder, está formando uma comunidade que depois nós vamos conhecer com o nome de igreja. É assim que nasce a igreja em Jerusalém. Recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão testemunhas de todas estas coisas. Então, poder e testemunho. Depois o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz: quando eu estive entre vocês, não foi com palavra de sabedoria, mas em manifestação do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria humana, mas também no poder de Deus. Então, essa combinação de ensino e poder está na base do ministério de Jesus, está na base do ministério apostólico em Jerusalém, está na base do ministério paulino entre os gentios. E é uma combinação que nós temos que buscar ainda hoje. Nós temos que pensar nessa lógica. A igreja tem que ter palavra
e poder. Ensino e poder. Poder para quê? Para a gente ver milagres? Sim, por que não? Os milagres ainda acontecem. Mas o poder de Deus também tem outras implicações, né? Tem as transformações na nossa vida. O poder de Deus que opera também no nosso cotidiano. O poder que opera na suficiência. O poder que opera na modificação do nosso entendimento, na nossa capacidade de realização. O poder de Deus que nos ajuda nas coisas do dia a dia. O poder de Deus que nos habilita a sermos pessoas melhores, a criarmos famílias melhor estruturadas, enfim, cumprirmos os propósitos de Deus na terra. O propósito de Deus é que o seu reino se propague, um reino de justiça, de paz, de alegria, e nós precisamos do poder de Deus para isso. O poder de Deus nos ajuda a vencer a ansiedade, o poder de Deus nos ajuda a vencer a depressão, o poder de Deus nos ajuda a vencer o cansaço, o poder de Deus nos ajuda a vencer o estresse. O poder de Deus nos ajuda a enfrentar as situações adversas da vida, a criação de filhos, a lidar com a nossa ancianidade. O poder de Deus se manifesta de muitas formas. Nos dá alegria numa época, em uma circunstância onde muitos estariam desanimados, nos dá esperança em ocasiões em que outros estariam desesperados. Eu até sou contra, tem uma música, né, que é "Estou apaixonado, desesperado de amor". Não, gente, desespero não é coisa de crente. Crente gosta de esperança, né? Esse negócio de desespero, não. A gente não se desespera, a gente nunca perde a esperança. Ah, mas olha, se fosse eu nessa situação, já estava doido. Mas nós temos o Senhor nos dá poder para enfrentarmos as lutas, enfrentarmos as adversidades. De muitas Ele nos livra, de outras Ele não nos livra, mas Ele nos dá a estrutura para a gente suportar. Então, poder tem a ver com isso também. Realmente eu gostaria de ver milagre todo dia. Mas se a gente vê milagre todo dia, parece que deixa de ser milagre, né? O milagre é raro mesmo. Mas a gente dá conta de dar testemunho de como o poder de Deus está presente entre nós. Então, como igreja, vamos compreender que somos gente que deixou alguma coisa para seguir a Jesus. Mas de nós, Jesus não pediu que deixássemos tudo. Nós não somos daqueles que deixaram o trabalho, talvez alguns, né? Não sei. Alguns sim, mas nós somos aqueles que deixaram família, deixaram casa, deixaram bens, para serem gente que não tem nada no mundo. Não, nós somos aqueles dos normais. Nós somos os discípulos que servem a Jesus com os seus bens, servem a Jesus com os seus dons, servem a Jesus com os seus talentos, mas a gente consegue ter uma vida familiar, uma vida de lazer, uma vida cotidiana, dentro da normalidade. Nós não estamos aqui por sacrifício. O culto para nós, gente, se estar aqui para você é um sacrifício, por favor, nos avise. A gente precisa melhorar nosso nível de culto. Porque deveria ser um prazer você estar aqui. Vir numa reunião de oração é um sacrifício. Então a gente precisa melhorar nossa reunião de oração, porque não é para ser um sacrifício, não. É para ser um prazer. Estar reunido, estarmos congregados, não deve ser para você um motivo de esforço. Deve ser uma alegria, uma oportunidade. Vocês compreendem? Às vezes a gente está chamando de renúncia aquilo que não é uma renúncia, é um acréscimo, é uma dádiva, é uma bênção. A gente renuncia ao pecado. A isso a gente renuncia. A gente renuncia a algumas coisas que não estão de acordo com a vontade de Deus. A isso a gente renuncia. Mas a gente tem a oportunidade de ter profissão, ter trabalho, ter família, ter lazer. E enquanto isso também fazer tudo para a glória de Deus. Tá bem? Eu e você não somos como Pedro e João, André, Tiago, que tivemos que deixar a pesca. A gente deixou o pecado para seguir Jesus.
E aí, bora lá. Vamos fazer a vontade de Deus e vamos nos ensinando e orando uns pelos outros para que o poder de Deus se manifeste entre nós. Na próxima oportunidade eu converso com vocês sobre o Sermão da Montanha, o ensino de Jesus, que veio trazer, sim, uma nova mentalidade para aqueles dias. Jesus tinha algo a dizer ao mundo, que é diferente do que o que Moisés falou, é diferente do que aquilo que os antigos profetas falaram. Jesus tinha uma nova mensagem. E essa mensagem a gente precisa compreender. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos e nós te bendizemos por esse dia que o Senhor nos deu. Por esse tempo em que nós andamos também seguindo a Jesus de Nazaré. De perto, Senhor, ouvindo o Evangelho, lendo os Evangelhos, mas também experimentando a presença do Espírito Santo, experimentando o dom de Deus. Obrigado, Jesus, porque estiveste neste mundo, lá a partir de Nazaré, de Cafarnaum e depois Jerusalém, realizaste aqui a tua obra, mas o Senhor continua conosco. O Senhor está entre nós como prometeu. E sabemos que o Senhor estará conosco até o último dos dias. E o teu Espírito preside a igreja, o teu Espírito conduz a igreja, e nós nesta esperança e nesta certeza nos movemos, sabendo que o Senhor está conosco. Pedimos, ó Deus, que a tua graça, que o teu favor nos alcance e nos abençoe, e que nós compreendamos qual é o nosso lugar nesse mundo. Que nós compreendamos, Senhor, o que é ser discípulo de Jesus nesses dias tão agitados que vivemos. Oro mais uma vez, pedindo ao Senhor, dá-nos saúde espiritual, emocional, física, nesses dias de tantas enfermidades, Senhor. Que nós sejamos gente saudável, fazendo diferença nesse mundo. Abençoa-nos em Cristo. Amém.